Oi, turma! Nossa aula de hoje é sobre as rochas. Na última aula, vimos que o planeta Terra ele é constituído de 3 camadas. Vocês sabem quais são elas? Vocês lembram? Vamos lá. Núcleo, manto e crosta terrestre. A crosta terrestre, que é a parte mais externa, né, a parte mais superficial do nosso planeta, ele é constituído aí de diversos tipos de rochas. Quando eu falo a palavra rocha, o que vem em sua mente? Esse chão aí que vocês estão pisando agora é constituído de rocha? Vamos lá para o conceito, né? Do que é rocha. Então, as rochas, ela é um agregado, né? A união de minerais. Algumas rochas, elas são formadas por um único tipo de mineral, vamos ver exemplos mais à frente, mas também existem rochas que são compostas por vários tipos de minerais, né? Um agregado aí de minerais. E o que são minerais? Minerais são materiais geralmente sólidos, homogêneos e de ocorrência natural, né? Os minerais encontramos aí em todo o ambiente, em toda a natureza. E temos alguns exemplos. Por exemplo, o ferro, o alumínio, o diamante, são exemplos aí de minerais. Aqui embaixo nessa imagem podemos observar que o granito ele é formado principalmente pelos minerais quartzo, feldespato e mica. O granito, né, ele é um agregado de minerais. E aqui do lado eu tenho a imagem do mineral mica, um dos constituintes aí, né, do granito. As rochas, elas ocupam aí os diversos ambientes, montanhas, o batente da nossa casa, a calçada, o asfalto, a pia, né, onde lavamos nossa louça, é constituída de rocha. Então, a rocha ela é importante porque ela está no nosso dia a dia. Aqui nesse exemplo, vamos ver outra diferença, né, que constitui a rocha, outra característica e outra diferença em relação ao primeiro que vimos. O primeiro, ele é constituído aí de 3 minerais, né? O granito constituído de quartzo, feldespato e mica. Nesse segundo exemplo, temos o calcário. Como eu falei, a rocha ela pode ser constituída de um ou de vários minerais. O calcário, por exemplo, é uma rocha composta apenas por um mineral, que é, no caso, a calcita. E outra característica da rocha, né, é que elas se diferenciam tanto no tamanho, quanto coloração, formato e textura. Vamos voltar aqui no slide anterior. Por exemplo, a mica. O mineral mica, olha como ele é diverso, né? Várias cores, vários formatos, várias texturas, né? E aqui o calcário também. O calcário é uma rocha aí com formato bem diferente, apresenta vários formatos. A calcita, além desse aqui, tem outras cores, né? Preto, totalmente branco. No caso aí, eles se diferenciam tanto no tamanho, coloração, formato e textura. Aqui temos outro exemplo de uma rocha aí composta por 13 minerais, que é no caso basalto. O basalto ele é formado aí pelos minerais augita, magnetita e quartzo. Esses 13 minerais compõem o basalto. Vocês sabem para que o basalto é usado? Ele é usado nos asfaltos, né, das grandes cidades aí. Então, ele está mais próximo da gente que nunca. A gente nem imagina, né? Mas as rochas, elas estão no nosso dia a dia. O basalto ele é muito usado aí para a produção, né, do asfalto. E ele é composto aí por 3 minerais, né? Augita, magnetita, quartzo. E olha como é diferente, né? Tanto pelo tamanho, quanto pela coloração, tanto pelo formato, pela textura. Então agora a Alessandra ela vai dar continuidade na nossa aula, falando sobre origem e classificação dessas rochas. Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui com vocês, agora falando um pouco sobre a origem e a classificação das rochas. Primeiro, nós temos as rochas magmáticas, que são rochas que vão ser formadas devido ao resfriamento do magma. Eu acredito que vocês lembrem da nossa última aula, quando nós falamos sobre as camadas da Terra. E uma dessas camadas, o manto,
vai ser constituído desse magma, que é uma área da Terra onde, apesar das rochas ainda serem bastante sólidas, vai começar a haver um diferencial de temperatura mais elevado e essas rochas vão começar a ter uma característica mais líquida e quente. E essas rochas elas vão justamente ser constituídas desse magma. E vão existir dois tipos dessas rochas que vão depender da forma como esse magma vai se resfriar. Nós temos as rochas magmáticas vulcânicas, que vão se formar na superfície da Terra, que é quando o magma ele vai extravasar, ele vai sair, né, dessa parte interna e vai ir para a parte externa da Terra, na forma de lava de vulcões, que é justamente o que está sendo tratado nessa imagem. Então, esse magma ele vai sair, vai extravasar em forma de lava e vai se resfriar de forma rápida. E esse processo vai originar uma rocha magmática vulcânica. E um exemplo bastante claro disso é uma rocha chamada de basalto. Já a rocha magmática plutônica, elas vão ser formadas quando esse magma ele vai se resfriar de forma mais lenta, mais devagar, abaixo da superfície. Então, enquanto a rocha magmática vulcânica vai se resfriar na parte externa, na parte da superfície terrestre, de forma rápida, originando, por exemplo, o basalto, as rochas magmáticas plutônicas vão se resfriar abaixo dessa superfície de forma lenta e vão originar, por exemplo, o granito. E aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui nessa imagem uma paisagem com rochas de basalto expostas. Então aqui vocês podem ver uma imagem da superfície da Terra e essa rocha aqui é justamente originada de lava, de magma que foi resfriado de forma rápida após uma erupção, originando o basalto. Já aqui nessa outra imagem, nós temos a extração de granito em uma pedreira. Então, tudo isso aqui foi quebrado, foi minerado e está sendo extraído da parte abaixo da superfície terrestre, o granito. E qual é a utilização das rochas magmáticas? Essas rochas elas podem ser utilizadas de forma bem ampla por nós na construção civil, para utilização principalmente na superfície de pias, de revestimento, de paredes, em cozinhas, em calçamentos de rua e em concreto. Como vocês podem ver aqui, esse revestimento é até bastante conhecido por nós, aqui, esse chão, essa pia. E nós também temos outros exemplos. Se eu não me engano, o nome dessa pedra é pedra polme, e vocês encontram até que razoavelmente fácil vendendo em mercados, enfim, são utilizadas para polimento, para esfoliação da pele e essas coisas. Nós temos também as rochas sedimentares, que elas já vão ser formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, ou seja, esses sedimentos que normalmente são fragmentos de outras rochas, elas vão se acumular e vão se compactar, formando essa rocha. Se vocês perceberem, cada linha dessa são diversos fragmentos compactados, tá? E eles são compactados, são acumulados devido a um processo chamado de intemperismo, que vai corresponder a uma ação de fatores climáticos, como a mudança de temperatura, a ação de chuvas e de ventos, que elas vão alterar a cor, vão alterar a textura e podem até alterar a composição e a forma das coisas que vão passar por esse processo. Por exemplo, as rochas, elas passam por esse processo, vão se acumular, vão se compactar e vão originar essas pedras normalmente que são bastante grandes e bastante coloridas e possuem essas camadas bastante visíveis. Esses fragmentos eles vão ser transportados justamente pela ação dos ventos ou das águas, que é o que mostra aqui nessa imagem, o processo de sedimentação das rochas. Nós temos normalmente um rio ou um mar e esses fragmentos eles vão ser carreados pelos ventos ou pela força das águas
e vão ser levados e vão parar e vão se acumular em algum lugar, normalmente em fundo de oceanos, em fundo de rios. E com o passar dos anos, os milhares de anos, essas camadas vão se acumulando, vão se sedimentando devido à ação da pressão que é exercida devido a esse acúmulo. E com o tempo vão originar justamente essas rochas enormes aqui. E as camadas mais abaixo são justamente as camadas mais antigas e as camadas mais superficiais são as camadas mais novas, tá? E é justamente nesse processo que são originados os fósseis, tá? Os fósseis, eles são originados devido a essa pressão, essa compactação na Terra, que é justamente o que vai conservar os animais que acabam passando por esse processo também, que normalmente nós encontramos o quê? Nessas regiões, principalmente, nós podemos encontrar animais que possuem bastante características como conchas ou plantas ou animais que são mais resistentes a esse tipo de processo. E qual é a utilização dessas rochas sedimentares? Nós temos, por exemplo, o arenito, que é formado por sedimentos que se desprenderam do granito. Nós temos também o varvito e o calcário, que é algo bastante conhecido. O arenito ele vai poder ser utilizado como revestimento de calçadas, pisos, paredes. Já o calcário ele é bastante utilizado na agricultura, para o tratamento do solo, através de um processo chamado de calagem, tá? É só um exemplo que eu estou dando para vocês. E existem vários. É também usado na construção civil, como matéria-prima para fabricação de cal e de cimento. E elas também estão relacionadas com importantes fontes de energia, já que nelas são encontrados depósitos de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de utilização dessas rochas. E as rochas metamórficas? Como o próprio nome já diz, metamórficas, lembra um pouco metamorfose, né? Que é aquele processo de mudança que as borboletas passam, sabe? As lagartas passam para virar borboletas, estão lá no casulo, segue quase esse mesmo princípio, mas é essa ideia de metamorfose, essa ideia de mudança. Justamente essas rochas elas vão passar por um processo de transformação para qualquer outro tipo de rocha em estado sólido. Pode ser uma rocha ígnea ou magmática, né? Vocês podem chamar das duas formas, tá? Rocha magmática também pode ser rocha ígnea, esqueci de falar. Pode ser também uma rocha sedimentar, pode ser até mesmo uma rocha metamórfica. Elas vão passar por esse processo de transformação que vai ocorrer quando essas rochas vão sofrer pressão, vão estar em lugares muito profundos, quando elas são submetidas a uma mudança enorme de temperatura. Então, esse processo bastante agressivo para elas podem mudar as texturas, podem mudar a composição dos minerais que elas são constituídas e com isso vão alterar a composição original da rocha. Então, essa rocha ela vai acabar mudando. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo. A argila, se ela passar por esse processo de metamorfismo, ela pode virar um xisto. O granito pode se tornar um gneiss e o calcário pode se tornar um mármore. Então, dependendo da mudança de temperatura, de pressão, de mudança de qualquer coisa que vá alterar a composição química dessas rochas, podem originar rochas metamórficas, novas rochas que se transformaram a partir de uma rocha original. E essas rochas, elas são amplamente empregadas na construção civil também, tá? Podem ser utilizadas também em revestimento, assim como as outras, e podem também ser utilizadas para confeccionar esculturas.